essas duas normas, tá? A NR10 e a NR35. São duas normas bem tranquilas, né? A gente não vai entrar nos mínimos detalhes, apenas ver os principais pontos que vai agregar valores para vocês, tá? Alguém aí tem o conhecimento operacional delas? Alguém trabalha envolvido com a NR10, serviços em eletricidade, pessoal? Alguém mexe com parte elétrica, tem curso NR10? Não, professor, eu e o Não, Edu não. também Bacana, não. bacana. Tá? Então, hoje, a NR10, a gente vai estar vendo depois lá o campo de aplicação, é uma norma que ela traz todos os parâmetros de segurança para quem for estar envolvido em parte elétrica. Tá? Essa, no caso, a norma NR10, ela é apenas uma referência, né, que deve ser seguida, mas que devem ser adotadas outras ABNTs NBRs a serem complementadas também. Tá bem? Então vamos lá. A NR10 ela foi publicada no dia 6/7/1978 pela portaria 3.214, tá? Pelo Ministério do Trabalho, que é no qual fiscaliza e verifica, acompanha se as empresas estão seguindo, se adequando, tá? Então, objetivo e campo de aplicação. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, por favor, né? Manda aí no chat, pergunta aí, tá? Não fica com dúvida não. Objetivo e campo de aplicação. Esta norma estabelece requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Tá? Esta norma se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão dessas, as normas internacionais cabíveis. Então, pessoal, o que esse parágrafo quer dizer é que praticamente tudo se abrange. Né? Uma simples manutenção de uma máquina requer intervenção em R10. Ou seja, o profissional que for executar isso, ele tem que estar devidamente, né, dentro dos padrões da norma. Isso se aplica desde um treinamento, uma certificação válida, a todos os equipamentos necessários. Tá? Medidas de controle. Em todas as intervenções e instalações elétricas, devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais mediante técnicas de análise de risco de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. Tá? Então, o que deve ser feito nesses locais é elaborar aqueles documentos prévios, né? Análises preliminares de risco, análise preliminar de perigo, tá? A PT, que é a permissão de trabalho. São documentos que as empresas elaboram para garantir, né, que os indivíduos não venham se sujeitar e, por algum momento ou outro, entrar ou trabalhar sem proteção, tá? E aí, obviamente, que vai ter uma supervisão durante esse processo e tudo mais. As medidas de controle adotadas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa no âmbito da preservação da segurança, da saúde e do meio ambiente de trabalho. Tá? As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos, com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Tá? Então, toda empresa que tiver máquinas, equipamentos, né, tem que possuir um sistema unifilar atualizado. Mexeu, fez manutenção, atualiza. Quem atualiza é um profissional habilitado, obviamente um engenheiro, tá, capacitado para esse fim, e vai estar sendo responsável por estar adequando isso aí. Tá? Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem construir e manter o prontuário das instalações elétricas
contendo, além do disposto do subitem 10.2.3, tá? Que é o item anterior, no mínimo, conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde implantadas e relacionadas com esta norma e descrição das medidas de controle existentes. Então, pessoal, existe hoje um documento, né, chamado Prontuário das Instalações Elétricas, que toda empresa deve ter. Esse documento ele deve conter todos os procedimentos, processos, diagramas, ele vai conter todas as informações de segurança, tá? Das máquinas, dos sistemas de instalação, tá? Todo tipo de informação. Documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. Falando em outro nome, o para-raio, né? O para-raio, conhecido como tecnicamente o SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, tá? Tem uma NBR que fala somente dele, tá? Então, ou seja, não é apenas você falar, eu instalei lá numa empresa um sistema de aterramento, estou tranquilo, não. Além de você ter isso, você tem que realizar testes, medições, laudo, isso aí, pessoal, é uma burocracia bem grande, tá? Bem grande. Especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental, aplicáveis conforme determina esta norma. Olha, veja bem o item D, pessoal. Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados, tá? Olha essas palavras. Temos aí 4 palavras: qualificação, habilitação, capacitação e autorização. Ô, Lucas, mas isso não é a mesma coisa? Não. O trabalhador qualificado é aquele que vai e busca conhecimento, se torna habilitado, automaticamente ele é capacitado e deve receber autorização da empresa para este fim, tá? Então, observa essa sequência: qualificação, habilitação, capacitação e autorização, pessoal. É uma das normas que mais envolve acidentes do trabalho e muitas vezes fatais, tá? Então, ou seja, um trabalhador que se envolveu em um acidente com energia, com eletricidade, muitas vezes ele infelizmente acaba não sobrevivendo, tá? Infelizmente acaba não tendo uma segunda chance. E resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva. Então, pessoal, o que acontece? A luva, o bastão, o calçado, o tapete desses profissionais que vão trabalhar nesses locais, eles têm que ser feito o teste anualmente. Então, ou seja, todo ano tem uma empresa, na verdade sempre vai ter uma empresa em qualquer região que é autorizada a fazer esse tipo de teste. Eles vão fazer os testes de integridade desses equipamentos para ver se uma luva, se ela receber uma descarga, ela vai resistir. Então, como que funciona esse teste? Eles pegam a luva do trabalhador, a luva que ele utiliza, não é uma luva guardadinha do lote, é a mesma luva, e aplica uma descarga. Se ela pegar fogo, porque ela não suporta, entendeu? E eu já acompanhei de perto esses testes, é fantástico. Eu já fiz não. Eu já acompanhei, já tive a oportunidade de estar vendo como é feito, né? Existe uma RT por trás desse processo, um laudo de cada equipamento. Então, é um processo bem burocrático também, que observa que é muita técnica, né, para um trabalho de risco, tá? Descendo. Certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas. Automaticamente, esse equipamento, pessoal, ele vai ter uma certificação de aprovação, né? Então, ou seja, vamos pensar que a gente está fazendo um teste de uma luva. E essa luva, ela é para suportar,
20 mil volts. Dessas 20 mil volts, quando a gente atingiu 15, ela pegou fogo. Então, ou seja, essa luva está descartada. Tá? Ela não pode entrar em uso, porque ela não está mais suportando, por algum motivo ou outro ela rompeu, ela não tem as mesmas características e propriedades para suportar conforme está determinando o fabricante. Legal? Relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronograma de adequações contemplando as alíneas A e F, tá? Que é o próprio conjunto de procedimentos e o F, os certificados dos equipamentos testados. Tá legal? Então, pessoal, é muita coisa. A NR10 é uma das normas, uma das mais grandes aí, né? Eu digo em tamanho, mas eu digo assim, em conteúdo que as empresas têm que se atentar hoje aí. Tá? As empresas que realizam trabalhos em... Perdão, pessoal, acabei pulando um parágrafo aí, vamos lá. As empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência devem construir prontuário com conteúdo 10.2.4 e acrescentar prontuário os documentos listados abaixo. Então, ou seja, as empresas que operem em instalações ou equipamentos integrantes do CEP, Sistema Elétrico de Potência, além dos itens acima, acrescentar esses abaixo. Descrição de procedimento de emergência e certificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual. Pessoal, olha que bacana. O que fazer se o cara tomar um choque? Ir lá e colocar a mão nele? Dar água para ele? Então, ou seja, tudo isso descrito no procedimento de emergência. Lembrando, quando a gente fala de procedimento, tem que ser algo muito atrativo, tem que ser algo bem intuitivo e funcional, né, pessoal? Não adianta você catar um procedimento de 300 páginas, né? E na hora do sufoco você ficar procurando o que você tem que fazer, né? Quando eu penso em procedimento, eu penso em uma folha e meia. No máximo, uma folha frente e verso, tá? Então, isso quer dizer o quê? Quando a pessoa bater o olho, ela consiga encontrar o que ela precisa de forma rápida, porque realmente tem que ser rápido, e de forma que potencialize, né, a intervenção do socorrista. A gente falou nisso também há 2 semanas atrás. Desculpa, 3 semanas atrás. As empresas que realizam trabalhos em proximidade do sistema elétrico de potência devem constituir prontuário contemplando as alíneas A, C, D e E do item 10.2.4 e A e B do item anterior. Tá? O prontuário das instalações elétricas deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada pela empresa, devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações e serviços de eletricidade. Os documentos técnicos previstos no prontuário de instalação elétrica devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado. Pessoal, não é qualquer pessoa que pode elaborar um documento desse, né? Por mais que nós, né, adoraríamos que qualquer pessoa fizesse um laudo desse, né? Não é qualquer pessoa que vai poder estar elaborando o documento. Alguma dúvida tem, pessoal? Bom, se alguma dúvida, vocês me falam, por favor. Continuando aí. Medidas de proteção coletiva. Vamos lá. Em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletivas aplicáveis mediante procedimentos às atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, né? Então, pessoal, é muito fácil hoje, né? Fácil, assim, o modo prevencionista de você dizer. Mas a gente vê muito na prática hoje, empresas, trabalhadores, né? Quando vai fazer uma atividade, ele vai, chega, começa a fazer, e muitas das vezes não se preocupa com a segurança do trabalho, com o procedimento.
ele não olha ao redor para verificar outros pontos de risco, tá? E muitas vezes, quando ele vai se dar conta disso, ele já está num cenário de risco, tá? Então, pois bem, vamos lá, tá? Em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de proteção coletivas aplicáveis mediante procedimentos às atividades sendo desenvolvidas, tá? As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica conforme estabelece a norma, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança, tá? Então, pessoal, lembra que a gente conversou algumas semanas atrás da fonte de risco e de perigo, né? Existem essas duas situações, risco e perigo, tá? E a gente sabe que um é advindo do outro, né? Você corre risco devido a uma exposição perigosa, tá? Então, vamos pensar na eletricidade. Você só vai correr o risco de tomar um choque, uma descarga elétrica, se o ambiente que você estiver trabalhando ou o equipamento estiver energizado. E se você desenergizar completamente esse equipamento, né? Esse local, praticamente você está neutralizando tudo e você, teoricamente, não precisaria nem estar usando os equipamentos ali naquele local, tá? Obviamente, com análise de um profissional habilitado, tá? Vamos lá. Na impossibilidade da implementação do estabelecido no subitem anterior, devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletiva, tais como isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático. Pessoal, na empresa que eu trabalhava um tempo atrás, a gente fez um trabalho devido a uma fiscalização e muitas empresas aqui em São Carlos. E uma delas era no ramo de marcenaria, tá? E tinha muita máquina perigosa. Uma marcenaria hoje tem muitos riscos, né? Não sei se você já conhece uma marcenaria, tá? Mas tem serra, tem topia, tem desempenadeira, tem muita máquina, tá? E muitas máquinas, muitas vezes rotativas, né? Que tem risco aí de corte, de prenda, de lesão, de esmagamento, de amputação, tá? E a gente fez um trabalho nessa serra e um dos pedidos do fiscal foi esse, né? Vamos pensar assim, eu sou o trabalhador X, eu estou usando a serra estará ligada e eu só fico passando a madeira, para cortar madeira. Do nada, a energia do prédio acaba juntamente com a energia da rua, né? E eu acabo me distraindo ali e acabo não me atentando que a minha máquina ficou acionada ou ficou ligada. Então, ou seja, quando o trabalhador Y chegar perto da máquina e ele estiver mais ali tranquilo, sentado, debruçado sobre ela, e essa energia volta, o que deveria acontecer com essa máquina? Não ser acionada automaticamente. Ou seja, ela tem que passar por um processo de religamento, onde vai ser reiniciado todo o painel dela para que ela volte na estaca zero. E isso, pessoal, evita muito acidentes. Vocês não sabem quanta gente já não morreu, já não perdeu o braço em acidentes típicos assim. A máquina estava lá parada do nada, o fulano de tal estava passando ali para conversar um pouco e a máquina ligou do lado dele, na hora que ele viu já estava comendo o braço, né? Então, pessoal, são situações assim que a norma se preocupa hoje, realmente hoje principalmente, no cenário nosso. Não é só aqui, tá, pessoal? Mas no cenário de uma forma geral. Legal? O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência desta, deverá atender às normas internacionais. Medidas de proteção individual. Nos trabalhos e instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviável ou suficientemente para controlar os riscos,
devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas em atendimento ao disposto da NR6. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês aí. Vamos pensar que a gente vai trabalhar em altura, numa rede elétrica, e chegando lá não pode ter nenhum tipo de metal, certo? Não pode ter anel, não pode ter colar, não pode ter pulseira, por conta do arco, né? Digamos assim, da voltagem, que é muito alta, forma-se aí um risco muito grande de entrar dentro do arco aí e acabar recebendo uma descarga elétrica por esse metal, tá? E aí, Lucas? Meu cinto de segurança tem objetos metálicos. Eu devo utilizar ou não? E aí, pessoal, o que vocês acham? O Lucas deve usar ou não? Não, tá? Então, vamos lá. Complicou. E aí, o que você acha, Douglas? Eu acredito que não, né? São outros equipamentos, tá? Para quem precisa trabalhar em eletricidade, em altura, os equipamentos são totalmente diferentes. Aí, ao invés de forjas de aço, que as partes de conexão são de aço, é utilizado alguns tecidos de alta resistência e muitas vezes até a mesma do aço, para caso venha precisar segurar ou render uma queda, tá? Então, ou seja, os trabalhadores que se expõem a esse tipo de trabalho, eu não vou dizer, pessoal, um cara que faz manutenção na rua, num poste de energia, tá? Eu estou falando de um cara que vai entrar num campo magnético forte, vai mexer numa linha, numa subestação, entendeu? Então, um negócio meio bravo, tá? Não estou falando de manutenção de linha de rua, tá? É diferente. Legal? Ô, professor, Pode falar. falando um pouco aí de parte elétrica, tem uma pergunta na sua prova que fala assim: segundo as normas de segurança para os trabalhos com energia elétrica, é proibido o uso de adornos pessoais, com exceção das alianças e dos relógios. Seria correto ou certo? Essa é uma pergunta do quê? É a pergunta da sua prova. Porque ele fala com exceção das alianças e dos relógios. Não seria uma resposta errada? Olha, assim, vou explicar para você, eu só não vou poder dar resposta, tá? Eu sei que vocês já responderam, mas assim, vai que ela cai numa recuperação aí, tá? Cuidado. Ela já está aqui, a resposta como certa. O Lucas, quando a gente termina a prova, ele aparece a resposta correta, no caso da gente errar. A gente já tem elas. Entendi. E ela consta correta, com exceção dos adornos? Essa afirmação é correta. O certo para mim seria errado, mas ali está falando que está correto, que é certo. Talvez seja... Não. Talvez seja um erro de digitação, pessoal. Isso é errado, tá? Só para deixar isso certo na cabeça de vocês. No trabalho, o NR10, na verdade, nenhum trabalho em NR12, principalmente, nenhum tipo de adorno é permitido, tá? Mas aí provavelmente é um erro de digitação aí, mas acredito que se alguém for lesado por essa questão, talvez venha a ser, né, substituída por alguma outra. Que eu fiquei bastante em dúvida, falar a verdade, porque eu falei, caramba, eu achava que não podia nada, agora pode usar aliança e relógio? Entendi. Bom, depois, vocês lembram o número dela? A minha é 13. Professor, ela é Dória. 13, né? Então, porque ela é aleatória para todo mundo, ela muda de Dependendo do momento que a gente entrava uma sequência e questões, e aí as questões podiam ser diferentes de um para o outro, entendeu? Entendi, perfeito. Eu vou entrar na sua, Douglas, depois só para verificar, tá bom? Eu já sei que na sua é a 13. Tudo bem. Mas pela resposta seria errada, não era? Sim, olha o item que a gente vai ver agora, aqui na frente, ó.
12.10.2.9.3. É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos de instalações elétricas. Quando a gente fala em vedado, é proibido. Tá? Então tá aí, ó. Já tá. Mas não tem exceção. Não tem exceção É nenhuma. vedado tudo. Desculpa, sim. Eu vou falar pelo meu conhecimento agora. Falando da não tem exceção. Entendi. Então, Professor, ali na prova deu errado. Pode falar, pessoal. na minha também caiu essa questão aí, eu também acabei errando, mas acabei errando assim, eu fiz igual o Douglas, sabe? Aí eu respondi o que eu achava certo e deu acabando dando errado. Entendi. Eu vou estar verificando isso aí, tá, pessoal? Vou dar uma olhada depois para vocês isso aí, tá? Fica tranquilos. Não, de boa. Vamos continuar. Obrigado, professor. Pode tocar. Segurança em projetos, tá? Pessoal, hoje, quem fabrica uma máquina, eles têm que cumprir tanta norma, mas tanta norma que vocês não fazem ideia como é a burocracia para quem fabrica um projeto, né? Seja de uma máquina, seja um projeto elétrico, tá? É muita complicação, tá? É obrigatório que os projetos de instalações elétricas especifiquem dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento da reenergização para sinalização de advertência com indicação de condição operativa. Tá? Então, ou seja, todo projeto elétrico deve ter isso. Isso quer dizer o quê? Que se por acaso caiu energia, vamos pensar assim, caiu energia, voltou, e você... Vamos fazer um teste mais básico. Uma furadeira, por exemplo, pelo menos deveria, as mais novas já tem. Se você pegar uma furadeira, ficar com o botão pressionado e tirar da tomada e voltar, ligar na tomada com o botão pressionado, ela não deveria ligar. E isso são dispositivos que impeçam o seu religamento inesperado, né? A fim de evitar acidente, tá? O projeto elétrico, na medida do possível, deve prever a instalação do dispositivo de seccionamento da ação simultânea que permita a aplicação de impedimento de reenergização do circuito. O projeto de instalações elétricas deve considerar o espaço seguro quanto ao dimensionamento e a localização de seus componentes e as influências externas quanto à operação e da realização de serviços de construção e manutenção. Tá? Os circuitos elétricos, com finalidades diferentes, tais como comunicação, sinalização, controle e tração elétrica, devem ser identificados e instalados separadamente, salvo quando o desenvolvimento tecnológico permitir compartilhamento, respeitadas as definições de projetos. O projeto deve definir a configuração do esquema de aterramento, a obrigatoriedade ou não da interligação entre o condutor neutro e da proteção da conexão terra das partes condutoras não destinadas à condução da eletricidade. Sempre que for tecnicamente viável e necessário, devem ser projetados dispositivos de seccionamento que incorporem recursos fixos de equinopotencialização e aterramento do circuito. Todo projeto deve prever condições para a adoção de aterramento temporário, mesmo que seja temporário, não deve deixar de existir, tá, pessoal? O projeto elétrico, tá, deve ficar à disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa e deve ser mantido atualizado. O projeto elétrico deve atender ao que dispõe as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, as regulamentações técnicas oficiais estabelecidas e ser assinado por profissional legalmente habilitado. O memorial descritivo do projeto deve conter, no mínimo, os seguintes itens de segurança:
Especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras ou riscos adicionais. Indicação de posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos. Verde, D de desligado, vermelho, L de ligado. Tá? Então, isso é padrão, viu, pessoal? Vocês já viram algumas máquinas assim, câmeras frias, que são grandes, eles têm uma sinalização antes dela, tá? Então, é muito comum você encontrar isso hoje numa indústria, tá? Descrição, identificação. E está mudando o estilo de botão também, né? Daquele de apertar em cima. Sim, hoje é um para poder botão giratório, desligar. né? É esse mesmo. É esse aí, tá? Descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, incluindo dispositivos de manobra, de controle, de proteção, de intertravamento dos condutores e os próprios equipamentos e estruturas, definindo como tais indicações devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalações. Recomendações e restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalações. Então, ou seja, você começa a fabricar, vamos pensar assim, você começa a fabricar relógio de parede, aqueles relógios grandes. Se você é uma indústria, você produz isso, e você não informar para o seu consumidor final, com etiqueta, selo de advertência, que se ele abrir a mão, que se ele abrir o relógio na parte traseira e enfiar a mão ali, vai acontecer de os dedos dele acabar sendo aí esmagados, cortados, amputados. Agora, vamos pensar se acontece um acidente com o seu consumidor final e não tem essa informação. Você já imaginou o BO que vai acontecer? É muito grande, entendeu? Então, hoje, pessoal, hoje tem até lacres, né? Que se você remove, fica tinta. Então, hoje tem uma burocracia, assim, uma precaução muito grande em cima disso, tá? Só estou comentando com vocês aí um pouco desse item D que a gente falou aí. Item E, precauções aplicáveis em face das influências externas, né? F, o princípio funcional dos dispositivos de proteção constantes do projeto destinado à segurança das pessoas. G, descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação elétrica. Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada e uma posição de trabalho segura de acordo com a NR 17. Pessoal, olha só uma norma falando da outra. Olha, hoje as normas elas se conversam, tá? Aqui já falou da NR10, a gente está falando da NR10, já falou da NR6, já falou da NR17, tá? E ela vai falar mais de outras ainda. Inclusive, o de baixo fala sobre a altura, tá? Então, é uma coisa muito complexa, tá? 10.4. Segurança na construção, montagem, operação e manutenção. As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança, a saúde dos trabalhadores e dos usuários e serem supervisionadas por profissional autorizado conforme dispõe esta norma, tá? Nos trabalhos e nas atividades referidas devem ser adotadas medidas destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quanto que, pessoal, à altura, confinamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna, flora e outros agravantes, adotando sinalização de segurança. Nos locais de trabalho, só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando-se as características de proteção, respeitadas as recomendações do fabricante e influências externas. Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuem isolamento elétrico devem estar adequados às tensões envolvidas
e serem inspecionados e testados de acordo com as regulamentações existentes ou recomendações dos fabricantes. As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente de acordo com as regulamentações existentes, definições de projetos. Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros, equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá-lo para armazenamento, guarda de quaisquer objetos. Para atividades em instalações elétricas, deve ser garantido ao trabalhador iluminação adequada e uma posição de trabalho seguro, de acordo com o NR17, de forma a permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realização das tarefas. Hoje, pessoal, existe um equipamento chamado o cinturão de segurança de um paraquedista, que é o equipamento que vai reter a queda, né? E existe um equipamento chamado talabarte, né? O talabarte de posicionamento. É um talabarte que é preso na cintura, ele possui 2 pontos de ancoragem, justamente vai no abdominal nosso, né? No lado esquerdo e direito. Então, você sobe num poste, por exemplo, num poste, numa torre, quando você chegar lá, você vai envolver o seu corpo na torre e vai prender, e vai soltar as costas, você fica preso. Observação. Para você subir até lá, você precisa de um outro tipo de talabarte, chamado talabarte duplo. Tá? Aquele lá é apenas para você se posicionar para fazer o trabalho, conforme está falando no item 10.4.5. Legal? Próximo. Os ensaios e testes elétricos laboratoriais de campo ou comissionamento de instalações elétricas devem atender à regulamentação estabelecida nos itens 10.6 e 10.7. Isso somente pode ser realizado por trabalhadores que atendam às condições de qualificação, habilitação, capacitação e autorização estabelecidas nessa norma. Tá? 10.5. Segurança em instalações elétricas desenergizadas. Tá? Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequência abaixo. Seccionamento, o impedimento da reenergização, a constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento temporário, tá? A proteção dos elementos energizados, instalação de sinalização que impeça a reenergização. Hoje, pessoal, aí, se a gente for fazer uma pesquisa, não precisa ser muito não, tá? Em média, aí, 60% dos acidentes de trabalho ou até um pouco menos, vai, de 40% a 50% hoje, envolvem vítimas de acidentes onde acontece a liberação de energia indevida. Como assim, Lucas? O trabalhador está dentro da máquina fazendo uma manutenção, o encarregado chega e vê a máquina parada. O encarregado vai lá fazer o quê? Ele vai lá e ligar a máquina. E o Lucas está lá dentro. Se no botão onde o cara for apertar para ligar a máquina, ou no botão, ou na caixa de energia dessa máquina, tem que ter um dispositivo de trava, geralmente a gente chama de cadeado. Quem vai ficar com a chave é quem? O trabalhador. Hoje isso é obrigatório, pessoal, mas muita gente perdeu a vida, tá? Muita gente morreu, tá? Então, hoje é muito comum você ver histórias de acidentes típicos assim, tá? E quando você for fazer a reenergização, né? O processo da reenergização é só você retirar as ferramentas e utensílios, você retirar da zona controlada todos os trabalhadores não envolvidos, remoção do aterramento temporário, você remove a sinalização e impedimento,
destravamento se houver irrigação do seccionamento, tá? E esse é o procedimento a ser feito. Lucas, posso pular o B e fazer o A e o C direto? Não, não pode. O procedimento é para ser... O procedimento ele serve para duas coisas, pessoal. Para ser seguido e para ser alterado, tá? Então, apenas isso. E, quando for alterado, é para ser sempre melhorado, né? Nunca piorado. As medidas constantes das alíneas que apresentem nos itens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas em função das peculiaridades de cada situação por profissional legalmente habilitado, autorizado e mediante justificativa técnica previamente formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança originalmente preconizado. Tá? Então, ou seja, se ele achar necessário tirar a etapa D, a etapa E, ele tem que formalizar isso, fazer um laudo e garantir que isso não venha acontecer nenhuma tragédia. E se vir a acontecer, é ele que vai responder por isso. Tá? Os serviços serem executados em instalações elétricas desligadas, mas com possibilidade de energização, por qualquer meio ou razão, deve atender o que estabelece o requisito disposto 10.6. Segurança em instalações elétricas energizadas. As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada ou superior a 120 volts em corrente contínua, somente pode ser realizados por trabalhadores que atendam o que estabelece no item 10.8 desta norma. Tá? Os trabalhadores que tratam o item anterior devem receber treinamento de segurança para trabalhos com instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no anexo 3. Tá? As operações elementares, como ligar e desligar circuitos elétricos, realizados em baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para a operação, podem ser realizados por qualquer pessoa não advertida. Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimentos específicos respeitando as distâncias previstas no anexo 2. Os serviços de instalações energizadas ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato da iminência da ocorrência que possa colocar trabalhadores em perigo. Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas, ou para a entrada em operações de novas instalações ou equipamentos elétricos, devem ser previamente elaboradas análises de risco desenvolvidas com circuitos energizados e respectivos procedimentos de trabalho. O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar a situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Tá? Trabalhos envolvendo alta tensão. Os trabalhadores que intervêm em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exercem suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas de risco, conforme o anexo 2, devem atender o disposto no item 10.8 desta norma. Os trabalhadores que tratam o item 10.7.1 devem receber tratamento de segurança específico em segurança no sistema elétrico de potências, conhecido como CEP, e em suas proximidades com o currículo mínimo carga horária determinada no anexo 3 desta norma. Tá? Os serviços de eletricidade e instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles executados no sistema elétrico de potência, não podem ser realizados individualmente. Então, ou seja, você nunca vai ver um profissional trabalhando sozinho nesses locais, tá, pessoal?
Todo trabalho em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aquelas que interajam com os serviços elétricos de potência, sistema elétrico de potência, somente pode ser realizado mediante ordem de serviço específica para data e local assinada por superior responsável pela área. Antes de iniciar trabalhos em circuitos elétricos em alta tensão, o superior imediato e a equipe responsáveis pela execução do serviço devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a ser desenvolvidas de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança e eletricidade aplicáveis no serviço. Os serviços de instalações elétricas energizadas em alta tensão somente podem ser realizados quando houver procedimentos específicos detalhados e assinados por um profissional legalmente autorizado. Passando aqui, pessoal, vou falando dos principais tópicos aí, tá? Habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar a conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. O que é isso, Lucas? Quando o cara se forma técnico em eletrônica, técnico em manutenção elétrica, e isso por um sistema nacional, né? Que é conhecido como MEC, tá? Seja ele pelo Senai, pelo Senac, até mesmo pela CFP, né? São escolas aí autorizadas que seguem o padrão do MEC, tá? É considerado um profissional legalmente habilitado, o trabalhador previamente qualificado com registro do competente conselho de classe, ou seja, engenheiro, tá, pessoal? Engenheiro eletricista, não é engenheiro elétrico, tá? O cara não tem eletricidade, tá? Muita gente fala engenheiro elétrico, tá? É uma brincadeira que eu sempre faço com as pessoas, engenheiro eletricista, tá? É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições simultaneamente: receba capacitação sob orientações e responsabilidade profissional habilitado e autorizado, e trabalhe sob a responsabilidade profissional habilitado e autorizado, tá? A capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo PH, responsável pela capacitação. É muito comum, quando eu ministrava curso, o pessoal vem me perguntar: ô Lucas, esse curso eu posso usar na empresa B, na empresa C? É assim, pessoal. O conhecimento que você tem, que você adquiriu, esse vai carregar para o resto da vida. Porém, a empresa que você estiver ingressando, ela tem que ministrar o curso para você. Então, ou seja, por mais que a empresa pense que você já tem um curso, ela não fica desobrigada de ministrar o curso também. Esse encargo ela vai ter que ter, tá? São considerados autorizados trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados com a anuência formal da empresa. A empresa deve estabelecer sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador, tá? Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema de registro de empregado da empresa. Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem ser submetidos a exame de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR7 e registrado em seu prontuário médico. Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas
deve possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no anexo 3 desta norma. Tá? A empresa concederá autorização na forma desta norma aos trabalhadores capacitados ou qualificados e os profissionais habilitados que tenham participado com avaliação e aproveitamento satisfatório dos cursos constantes no anexo 3 desta norma. Tá? Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer uma das seguintes situações: troca de função ou mudança de empresa, retorno de afastamento a período superior a 90 dias, modificações significativas das instalações elétricas ou troca de métodos, processos e organização de trabalho. O curso tem validade de 2 anos, certo? Porém, se alguma das 3 situações aqui ocorrerem, o curso deve ser feito novamente. Vou pensar que minha empresa hoje, ela faz... minhas máquinas, elas recebem, elas vão pensar assim, elas são tudo máquinas aí 220, né? E amanhã depois eu começo a comprar máquina com outro tipo de trabalho, que faz... não é a mesma voltagem, totalmente diferenciada, complexa, ou seja, eu tenho que capacitar os meus trabalhadores para os meus tipos de máquinas. Legal? A carga horária e o conteúdo programático dos treinamentos da reciclagem destinado ao atendimento das alíneas A, B e C do item 10.8.8.2 deve atender a necessidade da situação que o motivou. Os trabalhos em áreas classificadas devem ser precedidos de treinamento específico de acordo com o risco envolvido. Os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações elétricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona controlada, conforme definido nesta norma, devem ser instruídos formalmente com conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis, tá? Um pouco sobre agora proteção contra incêndio e explosão da NR10, tá? Estabelece as áreas onde houver instalação ou equipamentos elétricos devem ser dotados de proteção contra incêndio e explosão, conforme dispõe a NR23, proteção contra incêndios. Os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à aplicação em instalações elétricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua conformidade no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. Os processos e equipamentos suscetíveis de gerar ou acumular eletricidade estática devem dispor de proteção específica em dispositivo de descarga elétrica. Nas instalações elétricas de áreas classificadas ou sujeitas a riscos acentuados de incêndio ou explosões, devem ser adotados dispositivos de proteção como alarme e seccionamento automático para prevenir sobretensões sobre correntes, falha de isolamento, aquecimentos ou outras condições anormais de operação. Os serviços e instalações elétricas nas áreas classificadas somente poderão ser realizados mediante permissão para o trabalho com liberação formalizada, conforme estabelece o item 10.5, ou supressão do agente de risco que determina a classificação da área. Sinalização de segurança. Nas instalações de serviço em eletricidade, deve ser adotada a sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e identificação, obedecendo ao disposto da NR26, que trata sobre sinalização de segurança de forma a atender, dentre outras, às situações a seguir. Identificação de circuitos elétricos, travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos, restrições e impedimentos de acessos, delimitações de áreas, sinalização de áreas de circulação de vias públicas de veículos de movimentação de cargas, sinalização de impedimento de energização, identificação de equipamentos ou circuito impedido. Tá?
Procedimento de trabalho. Os serviços de instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com os procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinado por profissional que atenda ao que estabelece o item 10.8 desta norma. Os serviços de instalações elétricas devem ser precedidos de ordens de serviço específicas, aprovadas por trabalhador autorizado, contendo no mínimo o tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho a serem adotados. Os procedimentos de trabalho devem conter no mínimo objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências e responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais. Os procedimentos de trabalho, o treinamento de segurança e saúde e autorização de que trata o item 10.8, devem ter a participação em todo o processo de desenvolvimento do serviço especializado em engenharia e segurança e medicina do trabalho, quando houver. Toda a equipe deverá ter um dos seus trabalhadores indicado em condições de exercer a supervisão e condução dos trabalhos. Antes de iniciar os trabalhos na equipe, os seus membros, em conjunto com o responsável pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas no local, de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança aplicáveis ao serviço. A alternância de atividades deve considerar a análise de riscos da tarefa e a competência dos trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a segurança e saúde no trabalho. Situação de emergência. As ações de situação de emergência que envolvam as instalações dos serviços com eletricidade devem constar no plano de emergência da empresa. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimação cardiorrespiratória. A empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e adequados às suas atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicação. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e operar equipamentos de prevenção e combate a incêndios existentes nas instalações elétricas. Responsabilidades. É responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que estão expostos, instruindo-os quanto ao procedimento e medidas de controle contra os riscos elétricos a serem adotados. Cabe à empresa, na ocorrência de acidente de trabalho envolvendo instalações e serviços de eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas. Cabe aos trabalhadores zelar pela sua segurança e saúde de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões de trabalho, responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de segurança e saúde, e comunicar de imediato ao responsável pela execução do serviço as situações que considerar de risco para a sua segurança e saúde e de outras pessoas. Aqui vem as disposições finais. As empresas devem promover ações de controle de riscos originados por outrem às suas instalações elétricas e oferecer de imediato, quando cabível, denúncia aos órgãos competentes. Tá? Na ocorrência do não cumprimento das normas constantes desta norma, o MTE deverá adotar as providências estabelecidas na NR3, que é embargo e interdição. Tá? A documentação prevista nesta norma deve estar permanentemente à disposição dos trabalhadores que atuam nos serviços, respeitadas as abrangências, limitações e interferências nas tarefas. Aqui vem glossário, tá, pessoal? O que é cada coisa. Aqui falando o que é a zona de risco. Aqui fala do treinamento, tá, pessoal? Tá? Trabalhadores autorizados 40 horas. Tá? Curso, 40 horas, de segunda a sexta. Conteúdo programático que deve ser abordado. E o curso complementar, que é o CEP,
Além do primeiro, tem que ser feito esse, que é mais 40 horas. 80 horas. Então, pessoal, olha como que é bem rigorosa, né? A NR10, como que ela trata tudo com um pingo no i, né? Ela não deixa brecha, não vai deixar realmente, tá? Eu separei um slide aqui para a gente estar vendo juntos, tá? Falando sobre alguns itens aí importantes, tá? O que causa um acidente elétrico, né? O que influencia para que aconteça um acidente elétrico? Primeiramente, falta de conhecimento, treinamento, supervisão, né? Se a pessoa tem conhecimento, tem treinamento e tem supervisão, dificilmente vai acontecer um acidente. Aí, se a pessoa ainda tem os três e faz práticas inadequadas do trabalho, é complicado. Instalação e manutenção precária, né? A empresa dá uma condição precária para o cara trabalhar. As máquinas são precárias, as instalações são precárias, né? E ambiente de trabalho cheio de risco. Então, pessoal, eu recebo muito vídeo ainda, né? De profissionais aí brincando. No caso, não com a NR10, mas com uma norma de empilhadeira. O profissional ele tem conhecimento, ele tem curso, tudo bem que faltou supervisão, né? Falha na supervisão. Isso aí já é um ponto importante. O cara, ele cata a empilhadeira. Para quem não conhece, né? Você não pode fazer uma curva rápida e não pode erguer a lança e virar, tá? Ele acelerou a empilhadeira, com ela andando, ele ergueu a lança, virou e a empilhadeira tombou, tá? Por sorte, não tomou em cima dele, senão ele teria morrido na hora, tá? Então, ou seja, a pessoa conhece, com certeza tem treinamento, porém falhou na supervisão entre a condição das práticas inadequadas no trabalho, né? Por que fazer isso, né? A gente se pergunta, pô, mas como que o cara, por que o cara será que ele fez isso? Então, tá aí os principais fatores que induzem a isso, né? E a gente vê esses xodós aí, né? Alguém já viu isso aí, pessoal? Ou só eu já vi? Alguém já vivenciou isso aí? Já viu em alguma empresa? Na empresa que trabalha? É muito comum isso aí, viu, pessoal? Eu já Muito vi fio comum. exposto em escola. Escola Isso. técnica até, que eu fiz curso. Mas assim, empresa, graças a Deus, eu nunca vi. Entendi. Escola técnica, né? Olha só o ponto. Aqui, pessoal, a BR10 a gente leu, né? De cabo a rabo ela, tá? Só que lembrando que na ausência de alguma informação, deve ser seguidas as normas internacionais. Então, nós temos aqui as nacionais, as NBRs, que são normas brasileiras registradas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Norma Técnica, tá? Então, pessoal, a ABNT ela traz uma série de normas aí que todo profissional, toda empresa não pode deixar passar batido, tá? Iniciando na NBR 5410, indo até a IEC 60898, tá? Tratando cada assunto, pessoal. Olha quanta coisa. Instalações elétricas em baixa tensão, alta tensão. A 5418 traz instalações elétricas em atmosferas explosivas, tá? A 5419 traz proteção de estrutura contra descarga atmosférica, que é o SPDA, tá? A 5361 disjuntor de baixa tensão. 6147 plugs e tomadas para os domésticos análogo. Olha só, pessoal, o que aconteceu comigo ontem, né? Foi ontem, acho que foi ontem. Eu fui num material de construção bem conhecido aqui em São Carlos e eu fui procurar por sabe aqueles adaptadores que você engata um plug de 20 amperes e te sai 2 pinos de 10? As tomadas convencionais é de 10 amperes. E eu fiquei sabendo que estava proibido. Tá? Estava proibido a venda, né? Que isso é inapropriado. Mas assim, eu fiquei sabendo ontem. Eu comprei um plug, esses plugs que eu estou falando para vocês aí, não faz nem 4 meses, tá? E por que me surpreendeu, né? Por conta que o pessoal está levando realmente a sério, né?
Você imagina quantos itens assim de depósito o pessoal não teve ainda, né? Não tem ainda. E realmente o cara não me vendeu, falou que estava proibido, né, fazer isso. Você conectar um fio de 20 amperes no de 10 e ligar numa tomada de 10 amperes. É uma série de fatores, né? Vai adiantar muito, né, também, se vamos pensar que a rede da casa é um fio fino, de pouco vai adiantar. Você ligar um equipamento de 20 amperes numa domada de 20 amperes, mas a fiação não é de 20 amperes, entendeu? Não é para isso. Então, assim, é meio que não é uma coisa 100%, né? A gente percebe que vem para a cadeia norma, não é uma coisa assim que realmente vem para pesar, para mudar mesmo para o bem, né? Não é muita coisa que não é uma coisa 100%. E as normas internacionais, né, pessoal? Tem aí normas internacionais que tratam muitas vezes dispositivos fusíveis de baixa tensão, disjuntores para proteção de sobrecarga, instalações domésticas e similares, dispositivo de manobra e comando de baixa tensão, tá? Então tem muitas normas aí, europeias, americanas, que hoje são adotadas pelos profissionais aí, tá? Então, a gente hoje, pessoal, hoje, o valor das normas, né? Hoje a gente compra um produto, né? E você vai no rótulo lá, vamos pensar a esposa ou esposo, cata lá uma roupa que comprou, na etiqueta fala lá, não utilizar alvejante, não bater na máquina, não utilizar sabão em pó, né? Isso são tudo procedimentos. Por que não, né? Existe todo um estudo por trás disso. E como a parte técnica também não deixa de acontecer, né? Hoje você vai comprar um fio, por exemplo, um mero fio, né? Vem toda a característica, né? Certificação de ISO 9000, Baurel Veritas, né? Hoje é uma certificação aí de nome muito grande, né? Hoje para os fabricantes. E vem as especificações aí, ó. Equipamento retardante de chama, livre de halógeno de acordo com a BNT NBR 13248, resistente ao ozônio de acordo com a NBR e tal. Então, é uma coisa bem bacana, né? A prova d'água. Então, tem tudo uma norma, um procedimento que é feito, um teste que é feito, não simplesmente eu acho que né? Então, aí a gente já viu proteção contra incêndio e explosão, falamos sobre que é necessário a empresa fazer a adoção da NR23 nesses locais, tá? Não tem por onde você escapar, tá? Então, a NBR 5410 a gente não falou, né? Proteção contra incêndio provocada por produto elétrico, tá? As pessoas, os animais domésticos, os bens devem ser protegidos contra danos ou ferimentos provocados pelo calor ou fogo que pode ser gerado ou propagado pela instalação elétrica, considerando os requisitos desta norma e as instruções dos fabricantes de equipamentos. O calor gerado pelos produtos elétricos não pode causar perigo, efeitos danosos para os materiais fixos, vizinhos ou que podem ser previstos nas proximidades de tais produtos. Os produtos elétricos não podem apresentar perigo de incêndio para os materiais vizinhos. Tá? A 5410/2004. Tá? Quando as temperaturas externas dos equipamentos fixos puderem atingir valores suscetíveis de causar risco de incêndio aos materiais vizinhos, o equipamento deve ser instalado sobre ou envolvidos por materiais que suportam tais temperaturas e possuam baixa capacidade de condução térmica. Separado dos elementos de construção por materiais que suportam tais temperaturas, tá? E possuam baixa capacidade de condução térmica ou instalado de modo a guardar afastamento suficiente de qualquer material cuja integridade possa ser prejudicada por tais temperaturas e garantir uma segura dissipação de calor aliado à utilização de materiais de baixa capacidade de condução térmica. Quando um componente de instalação fixo ou estacionário for suscetível de produzir em operação normal arcos ou cintelamento, ele deve ser totalmente envolvido por material resistente a arco, né? Separado por materiais resistentes a arcos, de elementos constitutivos da edificação sobre os quais os arcos possam ter efeitos térmicos prejudiciais, ou instalar uma distância suficiente dos elementos construtivos sobre os quais os arcos possam ter efeitos térmicos prejudiciais,
de modo a permitir a segura extinção do mesmo. Instalação elétrica causa incêndio no meio de propagação, tá? Então, boa parte do que se faz em um projeto elétrico pretende evitar o surgimento de um incêndio, dimensionar disjuntores para interromper um circuito, um curto-circuito, ou condutores para evitar um sobreaquecimento, tem em comum esse objetivo. Maior a edificação, mais extensa e complexa são as suas instalações. Maior desafio de evitar ou combater um incêndio que aconteça nela. Prevenção, proteção ativa e passiva. Extintores, detecção, alarme, hidrantes e sprinklers, né? Um exemplo muito bacana, né? É você fazer toda a proteção contra incêndio até algo que vai acionar automaticamente caso venha acontecer um surgimento. Para quem não sabe o que é um sprinkler, a gente via muito isso nas lojas, né? Nos shoppings. Até agora a gente não está vendo mais. É muito comum você ver que elas parece, a gente chama de chuveiro, né? Um chuveirinho, um micro chuveiro que fica com um bulbo térmico lá, com mercúrio, e quando ele tem uma certa temperatura, ele dilata, ele expande, rompe o vidro e abre a válvula, fazendo que no local venha água, tá? Proteção contra incêndio passiva, segurança estrutural, acesso de viaturas, compartimentação horizontal e vertical, afastamento, identificações e saídas de emergência. A proteção ativa são extintores, sprinklers, hidrantes, sistemas de alarmes e combate a incêndio e outros equipamentos com acionamento manual automático. Passiva é um conjunto de medidas incorporado ao sistema construtivo do edifício, sendo funcional durante o uso normal da edificação e que reage passivamente ao desenvolvimento do incêndio, não estabelecendo condições propícias ao seu crescimento e propagação, garantindo a resistência ao fogo, facilitando a fuga dos usuários e a aproximação e ingresso no edifício para o desenvolvimento das ações de combate. Tá legal? E isso tudo mensurado na ABNT-NBR 14.432 de 2000. Vamos lá, tá? Proteção passiva contra incêndio, PPCI, tá? Reage ao calor do fogo sem nenhuma intervenção externa para começar a atuar. Ganho de tempo, reduz danos de incêndio, restringe a propagação, tá? Permite que ele seja extinto o mais rápido possível. Isolamento térmico, PPCI oferece estanqueio, impede a passagem das chamas e da fumaça, tá? Compartimentação. Vedadores corta-fogo, né? Eu havia perguntado para vocês se alguém morava em prédio, né? É muito comum hoje a gente ver em prédio aquelas portas corta-fogo. Hoje a gente vê muito porta corta-fogo, mas assim, porque a gente consegue ver, né? Mas na parte de tubulação estrutural, no processo de construção, na parte que a gente não vê dentro das paredes, né? Também existe a parte de vedação com vedadores corta-fogo, tá? Que está falando na NPT 009, que é a compartimentação horizontal e compartimentação vertical. E existem hoje, pessoal, espumas e blocos intumescentes, que são praticamente resistentes a chamas, argamassas especiais, almofadas para isolamento temporário, que resiste um certo tempo até chegar ao resgate e tudo mais, placa de fibra mineral com revestimento ablativo, tá? Então, o que eu estou falando para vocês disso é que são todos materiais retardantes, né? E tudo que você retarda, você ganha tempo. Então, sim, vamos pensar num incêndio no edifício que começa, vai, exemplo, Joelma, que lá favoreceu para tudo, né, pessoal? Não tinha nada naquela época, né? Naquele acidente não tinha assim, nenhum sistema de segurança. Mas hoje, os sistemas de retardação, eles aí atravam que o fogo, ele mede aí absurdamente, quase 50%. Até lá, o resgate consegue ter uma eficácia bem satisfatória, tá? Propagação vertical.
O ar quente sobe, né? Ocorre pela propagação pelas aberturas do piso, tá? Muitas pelo poço do prédio, que no caso onde corre o elevador. E a propagação horizontal. Propagação pelas aberturas de portas, forros, dutos de ar, ar-condicionado, entre outros. Tá? E aí é o que a gente estava falando, né? Sistemas aí de vedação que faz com que retarda o processo e, exemplo, o fogo que está pegando aqui não venha para cá rapidamente, tá? Que fique aqui pelo menos aí uns 20, segura os seus 10, 20 minutos, aí já é muito tempo para que o pessoal consiga fazer toda a ação necessária. Aqui fala sobre distância de segurança, tá? A gente vai entender o que é zona de risco, zona controlada, zona livre, ponto de instalação energizado, superfície isolante, tá? Um exemplo bem simples é esse aqui, ó. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. O ponto de energização P, ou zona de risco, é onde está acontecendo todo o trabalho, né? Aqui o miolo, tá? O ZC é o profissional habilitado qualificado, que fica ali sob supervisão. O ZL, qualquer pessoa, uma aproximação. O SI é a superfície construída com material resistente, né? Para fazer com que faça proteção, retardo, né? Em todo o processo. O ZL é a zona livre, sem risco. Manutenção das funções vitais. Projetos, sistemas de segurança, saída de emergência, detecção de incêndios, chuveiros automáticos, iluminação, sinalização de emergência, operacionais durante o evento. Utilizar sistema de proteção passiva, como a proteção de cabos para manter os circuitos funcionais, materiais do bandejamento e fixação que suportem por um período do fogo, manter as rotas de fuga desobstruídas, né? É muito importante isso, né, pessoal? Rota de fuga a gente sabe que é para ser livre, né? Não ser fechada, tá? Sistema de isolamento e proteção passiva. Materiais resistentes ao fogo por um tempo pré-determinado, vedando as aberturas, em que passam instalações elétricas e hidráulicas. Drywall, indicar a utilização de placa pré-revestida e o sistema ablativo que acompanha a placa. Forma uma espuma de carbono isolante quando exposto a grandes temperaturas. Espuma corta-fogo, fornecida em forma de cartucho aplicada por meio de pistolas específicas, almofadas intumescentes, maleáveis de instalação simples e prática, blocos intumescentes ideais em locais com frequentes reinstalações como data center, CPD, laboratórios, etc. Lã mineral, pequenos isolamentos, muito utilizado em vedações contra fogo, tá? Ponto de fusão é maior ou igual a 1000 graus, então, ou seja, tem um ponto alto. Olha aí, pessoal, exemplos aí, ó, situações que possam comprometer aterramentos, né? Todo aterramento, aí, se não faz a cabeça, não pode ser instalado na própria estrutura, tá? Não pode ser visível, não pode ser palpável, tem que ser totalmente vedada, isolada. Porque se você imagina nessa última imagem aqui, ó, se aqui for o aterramento e isso aqui for a porta, e pouco vai adiantar se houver uma descarga elétrica, a pessoa estiver segurando ali na porta, né? Então, se a gente começa a raciocinar essas coisas, a gente começa a pensar, nossa, né, como que fizeram isso? Acho que o Douglas havia comentado que hoje os botões de segurança eles estão diferentes, né? E isso, graças a Deus, na verdade, não são os botões em si, né? O botão de acionamento de segurança, ele aciona como um aperto normal. Porém, na hora de religar, você tem que fazer um giro nele, né? Hoje ele é clipado, acho que é o nome que se fala é clipe para ele, que ele não é acionado de forma assim rápida. Então, ou seja, o trabalhador para reacionar ele tem que estar em condições apropriadas, em pé, para que ele consiga fazer isso, né? Não vou pensar que ele caia, aciona o botão e a mão dele continua caindo e vai e desaciona, né? Então, ou seja, se ele acionar por algum motivo e vir a cair sobre o equipamento, sobre o botão, ele não vem assim a ser desacionado, tá? Por nenhum risco.
falta de gestão de infraestrutura, a gente sabe que hoje tudo é questão de gestão, né? Aqui a gente fala do incêndio que teve no Museu Nacional, né? Será que o esguicho impotente que tentava em vão conter as chamas do Museu Nacional estava sendo bem aplicado? Combate a incêndio de obras de arte civil mesmo, com água, né? Será que seria eficaz, pessoal? Não é mais fácil você fazer a revisão do seu carro programadamente, você parar o carro e fazer as revisões corretamente, do que esperar ele quebrar para poder arrumá-lo, né? Então aí, pessoal, vamos pensar que tivesse um sistema aí automático, né? Começou a pegar fogo, já é detectado, já é acionado automaticamente, já vai liberar água, o incêndio não teria nem tomado, né? Porque todo incêndio grande, né? Exemplo esse aí, que foi um incêndio bem grande, toda tragédia que vira aí, que acaba virando, começa com um fogo menor que o tamanho da sua unha, tá? Então, é uma mera chama que vira tudo isso. Então, você imagina, isso aí do início, vamos pensar que isso deu início numa salinha uma salinha de ficar os quadros elétricos, enfim. Vamos pensar que ali dentro tivesse um sistema de combate a incêndio por bolas, né? Aquelas bolas que explodem automaticamente quando vinha acontecer qualquer sinistro, falha, princípio de incêndio, né? Então, ou seja, nem incêndio tomaria proporção, tá? As leis da física e a boa engenharia devem ser sempre respeitadas. E as ações de manutenção e gestão das instalações são cruciais, né? Então, pessoal, sempre verificar, fica aí uma dica, verificar se as condições de segurança das empresas de vocês, no caso da NR10, está sempre sendo seguida rigorosamente, né? Através desse conhecimento, vocês vão ter todo o respaldo para isso. Eu tenho certeza que sim. Maravilha, pessoal. Vamos então entrar na próxima norma. Eu já mandei a norma para vocês, então não vou mandar de novo. NR35, pessoal. Alguém trabalha com altura ou já trabalhou? Não. Eu trabalhei em altura, professor. Então, nós tínhamos que medir a pressão todo dia para subir em alto, na Tinha que fazer altura. pressão. Havia a glicose, via tudo isso aí, quando nós ia subir na plataforma. Bacana, realmente, tem mesmo, tá, pessoal? Então, hoje o trabalho em altura é um dos mais executados, né? Aí hoje em dia. Construção civil, indústrias, usinas, fábricas, montadoras. Hoje a altura está muito restrita, né? Hoje você sobe em altura na sua casa, tá? A gente vai entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso, tá? E 35, uma norma aí que trata sobre o trabalho em altura, também publicada pela portaria 3.214 de 1978, tá? Ela foi lançada no Diário Oficial dia 27/3/2012. Então, pessoal, olha só a preocupação. Não sei se isso é para vocês também. Ou seja, dali para trás, haviam absurdamente acidentes com queda em altura, pessoal. Tá? Então, se vocês pegarem os índices gráficos aí no Google, no próprio Google, índices de acidentes nos últimos anos, você vai perceber que 2012 para cá teve uma queda gigantesca. Tá? Sabe por quê? Porque quando a norma foi publicada, estava acontecendo muito acidente, estava no auge, né? Então, ou seja, falaram, pô, isso não pode acontecer, vamos fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Então, o que fizeram? A aplicação da norma, né? Então, ou seja, quando eles divulgaram a norma, orientaram, deram os caminhos, se deu um tempo para o pessoal se adequar, e o pessoal não se adequou, o que eles começaram a fazer? Mudar. Eles saíram fiscalizando e aplicando caneta. Então, ou seja, muitas empresas que não cumpriam com as normas, que nem sabiam o que era norma, começou
a ter essa preocupação quando for publicada a NR35, tá? Então, muitos acidentes aí de altura, pelo menos os índices históricos aí, mostram que de 2012 para cá, esse número só vem baixando, pessoal, tá? Graças aí à fiscalização, à norma, né? Eu falo que isso aí, por mais que evolua, né, o nosso mercado de trabalho, por mais que a tecnologia venha, a segurança do trabalho, ela sempre vai ter que existir, tá? Por conta que a gente não é um país ainda de primeira, desenvolvido para que, né, não tenha aí tantas regras, tantas leis, enfim, tá? Então, ainda a gente não está pronto para isso, tá? Então, existe muita norma mesmo. Vamos ler um pouco dela? Objetivo e campo de aplicação. 35.1.1. Esta norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente com essa atividade. Pois bem, observem a sequência das palavras. Primeiro vem o planejamento, depois vem organização e depois vem execução. Por que não vem execução primeiro, né? Isso é óbvio, né? Então, o primeiro passo, quem vai trabalhar em altura, quem acompanha, é fazer o planejamento. Como fazer, por onde, o que vai usar, como, quando, quanto tempo leva, como a gente vai fazer para subir isso, tá? Depois você se organiza, porque você precisa ser organizado, né? Eu digo assim, você catar tudo que você vai precisar, colocar no chão, se equiparar com os equipamentos, verificar se está faltando alguma coisa, aí entra o checklist para verificar se você não esqueceu de nada, né? É muito comum esquecer e lembrar lá em cima. Então, para que isso não aconteça, é feito isso, tá, pessoal? Isso tudo para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com essa atividade. Os trabalhadores envolvidos diretamente são as pessoas que vão ali executar o trabalho. E a pessoa que está passando lá embaixo não tem nada a ver com isso. Né? Você está no centro, fazer uma compra, uma loja, e está pintando a fachada de uma loja que você vai passar na calçada ali. Né? A calçada tem uns 3, 4 andaimes montados ali, e você não respeita a faixa ali de isolamento e vai, passa e cai alguma coisa na sua cabeça. E aí, pessoal, vamos entrar nesse assunto. Você não respeita a fita zebrada, os cones, a sinalização, entrou na área de risco e caiu uma pedra na sua cabeça, você se machucou e você acredita estar na razão a ponto de querer uma indenização. Vocês acham que isso é o caminho? Vocês acham que vai ser possível? Vocês acham que não? E aí, pessoal? E aí, pessoal, o que vocês acham? Como foi a pergunta, professor? Desculpa. Imaginemos que você está andando para fazer compra, você está indo fazer compra de roupa no centro da sua cidade e na loja ao lado da que você está indo, a calçada está interditada porque o pessoal está fazendo pintura, tem os andaimes lá montados lá em cima e ali embaixo está uma fita zebrada, placa, cone. Para você não ultrapassar, você vai ultrapassa e cai alguma coisa na sua cabeça. De quem que é a responsabilidade? Eu acredito que é nossa mesmo, né? De quem passou. Já está identificado tudo. Tá com a zebra já aí, ué. É aí que tá, pessoal. Eu acho que tinha que ter alguém ali informando. Perfeito. É isso mesmo. Quem falou isso aí por último, acertou também, tá? Foi o Cleiton que falou por último. É isso aí, pessoal. Então, assim... Lucas, mas que já tem lá. Eu sei, pai, você baba-ovo, hein, Cleiton? Identificação, dizendo que não é para a pessoa ultrapassar, a pessoa chegar perto.
vou passar por ali, a pessoa vai passar. Eu acho que não tem necessidade de ficar alguém informando. Oxe, já está dizendo, já tem uma placa de identificação que não pode passar, a pessoa vai passar, e a responsabilidade da pessoa própria que ultrapassou. Alessandra, seu microfone está bem alto, eu acho que por isso está cortando bastante, a gente quase não consegue te ouvir, tá? Mas um pouco do que você disse, eu consegui escutar, tá? É assim, só para você entender, não importa, não é só a cultura nossa, né? Hoje em dia, existe muitas pessoas andando só o corpo, né? A alma está lá longe. Então, assim, por mais que você sinaliza, por mais que você fala, não, a gente tira, por exemplo, os nossos as leis de trânsito aí, os pares, né? Quando a gente não morre porque o cara ultrapassa o pare? Ah, Lucas, mas ali é sinal vermelho, alguém vai ultrapassar o sinal vermelho? Quantos motoqueiros, quantas pessoas de carro também, né? Se envolveram em acidente, até tirou vida já, porque o cara passou no sinal vermelho. E vamos lá, vamos às sinalizações. Tinha placa de pare, tinha o sinal vermelho, tinha faixa na rua, e muitas vezes ninguém respeita, entendeu? Muitas vezes a pessoa vai, passa, não vê, não percebe. Então, existe muita distração. E nisso alguém vai pagar, e nisso acaba alguém pagando, né? Então, pessoal, na norma, sempre tem que ficar alguém ali embaixo fazendo a ronda, né? Não é um guarda, tá, pessoal? É alguém, de preferência, um supervisor que autorizou o serviço, que vai ficar ali embaixo até o serviço acabar, tá? E será responsável por fazer toda a comunicação, né, do que for necessário, vai passar todas as informações, vai bloquear quem tentar ultrapassar, vai liberar, e assim vai, tá? Em 35.1.2, fala, considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda, certo? Ou seja, se você tiver acima de 2 metros de altura, onde haja risco de queda, tem que ser adotado todo o procedimento da NR35, tá legal? Esta norma se complementa com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência da omissão dessas, as internacionais aplicáveis. Cabe ao empregador responsabilidades, tá? Cabe à empresa garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nessa norma, assegurar a realização da análise de risco, AR, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho, desenvolver procedimento técnico, procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, assegurar a realização da avaliação prévia das condições do local de trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis, adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta norma pelas empresas contratadas, garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle, garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nesta norma, assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura, assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de riscos, de acordo com as peculiaridades da atividade, assegurar a organização e arquivamento da documentação prevista nesta norma. Cabe aos trabalhadores cumprir as disposições legais regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pela empresa, colaborar com a empresa na implementação das disposições contidas na norma, tá? Zelar pela sua segurança e de outras pessoas que possam ser afetadas pelas suas ações ou omissões. Legal? Capacitação e treinamento, tá? Considera-se trabalhador capacitado para trabalhar em altura
aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático, com carga horária mínima de 8 horas, cujo conteúdo programático deve ser de, aí todos esses itens aí, tá? Quem for trabalhar em altura tem que participar de um curso de no mínimo 8 horas, que aborde no mínimo essas informações, tá legal? Todos esses riscos que vocês estão vendo aí, pessoal, é tudo revogação, tá? Itens que a norma tira, tá? Que o Ministério do Trabalho revoga, acaba tirando, tá? O treinamento periódico bienal deve ter carga horária mínima de 8 horas, conforme o conteúdo programático definido pelo empregador, tá? Planejamento, organização e execução. Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado. Considera-se, tá? Considera-se trabalhador autorizado pelo trabalho em altura aquele capacitado cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para trabalho, para executar essa atividade e que possua anuência formal da empresa. Tá legal? Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores, garantindo que sejam feitos os exames conforme o PCNSO, que a avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos de cada situação, e seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar, né, mal súbito, tá? Ou seja, queda repentina. A aptidão para trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador. A empresa deve manter cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador para trabalho em altura. O planejamento do trabalho deve ser dotado de acordo com a seguinte hierarquia: medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo na execução, medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma, medidas que minimizem as consequências da queda quando o risco de queda não puder ser eliminado. Todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades da atividade. A execução do serviço deve considerar as influências externas que possam alternar as condições do local de trabalho já prevista na análise de risco. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. A análise de risco deve conter, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar o local em que o serviço será realizado e seu entorno, o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho, o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem, as condições meteorológicas adversas, a seleção, inspeção, forma de utilização, tá? E limitação do uso de sistemas de proteção coletiva individual, atendendo às normas técnicas vigentes, às orientações dos fabricantes e aos princípios de redução do impacto dos fatores de queda. O risco de queda de materiais e ferramentas, os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos, exemplo, o cara vai trabalhar em altura para mexer com parte elétrica, né? Ali há dois riscos, o de choque elétrico e de queda, tá? O atendimento aos requisitos de segurança e saúde contido nas demais normas regulamentadoras, riscos adicionais, as condições expeditivas, as situações de emergência e o planejamento de resgate nos socorros de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador, a necessidade de sistema de comunicação e a forma de supervisão. Para atividades rotineiras de trabalho em altura, a análise de risco pode estar contemplada no respectivo procedimento operacional. Os procedimentos operacionais devem conter, no mínimo, as diretrizes e requisitos da tarefa, as orientações administrativas, o detalhamento da tarefa. Então, pessoal, observa o que tudo isso quer dizer, né? Isso tudo é para você minimizar, não para complicar. Parece, né, que você quer complicar o trabalho. Muito empregador vê isso como uma complicação.
Mas ele agradeceria, ele vai agradecer um dia quando um documento desse evitar um acidente, né? Que na verdade sempre evita. Quando você preenche um documento desse antes de iniciar o trabalho e você segue a risca e tudo está seguro, tudo está em ordem, não tem por que acontecer um acidente, né? Não existe. Então, ou seja, é trabalhoso? É, mas é melhor você perder 20, 30 minutos antes de iniciar o trabalho do que você perder uma vida, tá? Eu sempre falo isso, tá? O detalhamento da tarefa, as medidas de controle dos riscos, características da rotina, as condições expeditivas, os sistemas de proteção coletiva e individual necessários, as competências e responsabilidades. Pessoal, alguém já teve problema com a internet em época de chuva e aí ligou na operadora solicitando que viesse até em casa e o pessoal falou, ó, só quando parar a chuva e quando secar, eles pedem pelo menos um dia depois que parou a chuva, né? Alguém já passou por isso aí? Alguém de vocês aí? Não, eu já passei por situação de intermitência na sua região. Problema na rede da sua região. É isso que eles Certo. alegam. E você solicitou que eles viessem até o local? Não, porque quando é assim, eles já falam que é um problema na região que está sendo tratado, então é já para não chamar nenhum técnico, entendeu? Entendi. Só para a gente complementar, por que eu perguntei isso, né? Em dias de chuva, pessoal, é proibido o trabalho em altura, tá? Então, ou seja, quem sobe em telhado, em laje, essas coisas, em escadas nem tanto, mas principalmente telhados, né? É muito comum que depois da chuva, por pelo menos um dia, as telhas fiquem úmidas, né? Elas ficam úmidas até o sol acontecer, o sol vir, né? E evaporar a água toda, senão fica um ambiente de risco. Então, a própria concessionária, no caso, vamos pensar a NET, a Vivo, outras operadoras, elas têm os padrões de rigorosa, eles na verdade eles são fiscalizados internamente pelos próprios padrões aí de segurança, né? Essas ISOs que existem, os padrões aí de segurança, NBR e tudo mais, pega muito no pé deles e por conta disso eles nem podem autorizar um trabalhador subir nesses locais em dias assim, tá? As atividades de trabalho altura não rotineiras. Não rotineira, pessoal, o que é uma atividade rotineira? O próprio nome diz, né? É aquela atividade que o cara executa rotineiramente, aquela atividade diária que o cara faz todo dia, tá? E uma atividade não rotineira, né? Essa que eu digo que é a mais, que a mais nos preocupa. Por que, Lucas, a não rotineira que mais se preocupa? Porque o cara não faz com tanta frequência, né? É aquele bom e velho ditado. Você faz algo todo dia, você se aperfeiçoou tão bem que mesmo que você está longe lá no mundo da lua, você está fazendo aquilo ali da mesma forma, né? Você robotizou o seu corpo. Então, ou seja, quando você pega uma atividade não rotineira, é necessário, tá? Esse trabalho ser reconhecido em uma permissão de trabalho, tá? Você abrir uma permissão de trabalho para esse tipo de atividade que vai ser executada, tá? E para atividade rotineira, tá? Apenas aí a ordem de serviço. A permissão de trabalho deve ser emitida e aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, disponibilizada no local da execução da atividade e, ao final, encerrada e arquivada de forma a encontrar, né, a sua rastreabilidade. Então, esse documento, pessoal, quando é terminado, ele não pode ser descartado, tá? Ele tem que ser arquivado, guardado por muito tempo, no mínimo aí, recomenda-se aí 10 anos, tá? Para que possa descartar, tá? A permissão de trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade restrita à altura de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorram mudanças ou na equipe de trabalho, tá? Sistema de proteção contra quedas, tá? É obrigatória a utilização de sistema de proteção contra quedas sempre que não for possível evitar o trabalho em altura, né? Lembra que o trabalho em altura é um trabalho perigoso, tá?
Então, ou seja, quando você não consegue neutralizar o perigo, você tem que minimizar os riscos. Como? Com os equipamentos de proteção individual. Tá? Então, ser adequado à tarefa e ser executada, tá? Ser selecionado de acordo com a análise de risco, considerando, além dos riscos, os riscos adicionais, ser selecionado por profissional qualificado de segurança do trabalho, ter resistência para suportar a força máxima aplicável prevista quando de uma queda, tá? Então, pessoal, é muito comum você encontrar esses equipamentos dado em quilonewton, tá? 1 kN equivale a aproximadamente 101,3, 101,2, algo bem parecido. 1 newton equivale a 101 aproximadamente quilo, tá? Então, e além do mais, quando você cai, você acelera 9,8 metros por segundo. Então, ou seja, uma pessoa que pesa 100 quilos, quando ela cair 10 metros, ela não vai pesar 100 quilos lá embaixo, tá? No momento da desaceleração, no momento em que o equipamento começar a segurar o corpo dela, o peso dela vai gerar uma força de aproximadamente quase 1.000 quilos, tá? De 1 tonelada. Isso é pura física, né? Quanto maior a distância e, enfim, o seu peso não varia, o peso seu em si, sua massa não varia. Mas quanto maior a distância, mais você vai pesar, entendeu? Então, hoje, a lei da gravidade diz que é 9,8 metros por segundo, tá? A gravidade da atmosfera. Que arredonda para 10, para facilitar o cálculo, tá? Então, uma pessoa que pesa aí 100 quilos brincando, ela vai pesar quase 1.000 numa retenção. Então, o equipamento hoje, algumas ferragens, a gente encontra aí para 2.100 quilos, 3.000 quilos, tá? É muito comum isso acontecer. Vamos lá. Atender às normas técnicas nacionais ou, na sua inexistência, às normas internacionais aplicáveis. Ter todos os seus elementos compatíveis e submetidos a uma sistemática de inspeção. A seleção de sistemas de proteção contra quedas deve considerar a utilização de sistema de proteção coletivo contra quedas. Então, ou seja, não é você catar equipamento, por exemplo, um guarda-corpo, um cabo de aço e sair fazendo. Não é bem simples, tá, pessoal? É uma coisa que requer muito. Exemplo, para se fazer uma linha de vida hoje, uma linha de vida requer um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, um engenheiro de segurança. O engenheiro mecânico se envolver em estrutura metálica. O engenheiro civil se envolver em estrutura. E o de segurança para fazer toda a parte final, né? Então, ou seja, se você for fazer uma linha de vida hoje, para fazer uma linha de vida, né? No caso for mecânica, o engenheiro mecânico ele vai calcular quantas pessoas vão trabalhar aqui, né? Qual o peso dessas pessoas, quais equipamentos elas vão utilizar. Então ele vai fazer um laudo completo e aí onde ele vai entrar nessa preocupação de estar tendo que investigar produto, investigar equipamento para saber qual é o ideal, qual é o que vai ser aplicado. Tá legal? Falando aqui da análise de risco, Talabart. Existem, pessoal, muitos equipamentos aqui em altura, né? E não convém dizer aqui para vocês, mas assim, é uma coisa muito vasta, vai muito além de uma norma, tá? Tem muita coisa que existe no trabalho em altura que não mensura aqui, tá? As ferragens de resgate, tripé, polias, mosquetões, enfim. Uma coisa muito importante é sobre emergência e salvamento. Nos locais deve ter disponível, né? Como assim, Lucas? O empregador deve disponibilizar equipe para respostas em caso de emergência para trabalho em altura. Tá? A equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios trabalhadores que executam trabalho em altura em função das características das atividades. O empregador deve assegurar que a equipe possua recursos mínimos e necessários para respostas às emergências. Né? Isso é o mínimo que se espera realmente. Tá? As ações de resposta à emergência que envolvam o trabalho em altura devem constar no plano de emergência da empresa.
Os responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitados a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar. Tá? Então, ou seja, não colocar uma pessoa fora de forma para fazer o resgate, né, pessoal? Porque não é moleza fazer um resgate. Se vocês já viram algum vídeo, algum acidente, enfim, né? Não é uma coisa bem simples. Da parte glossário aqui, né? E, pessoal, nos anexos, acesso por cordas. Todo trabalho em altura, ele tem que ser realizado por 2 cordas. Todo trabalho em altura é realizado por 2 cordas, tá? Como assim, Lucas? Uma a gente chama de linha de trabalho e a outra a gente chama de linha de vida. Isso, pessoal, se dá quando o trabalhador ficar suspenso no ar. Se ele ficar sobre uma plataforma, sobre o andaime, ele não precisa de 2 linhas, tá? Ele não necessita disso aí, entendeu? Então, ou seja, é necessário apenas 2 linhas caso ele venha ficar suspenso totalmente aí pelas cordas. Tá? E é uma linha de trabalho, que no qual segura o peso, tá? E uma linha que fica ali como uma linha de escape. Legal? Sistemas de ancoragem, né? Hoje se vê muito, tá? Sistemas de ancoragem. Deixa eu só abrir algumas imagens aqui para vocês verem. Ancoragem é isso, pessoal, tá? A pessoa tem que trabalhar ancorada, né? Presa a um ponto, né? Caso ela venha ficar aí sujeita a isso, olha lá os sistemas de segurança, né? Vai muito além de uma norma, né? Que essa norma nem fala tudo isso, existe, tá? Exemplo, para você chumbar, e esse ponto de ancoragem aqui é uma coisa tão complexa, pessoal, vocês não fazem ideia, né? Às vezes até eu não faço ideia completamente de como é o processo para que isso seja feito, tá? É um cálculo que envolve a estrutura do objeto, a estrutura da parede onde está sendo ancorada, quanto pesa a pessoa que vai trabalhar, tá? Qual é o tamanho dessa linha que vai ser puxada. Então, hoje, existem diversas ferramentas, né, para que esse trabalho venha acontecer de uma forma segura. Isso aqui, pessoal, é um mero exemplo em lugares que vai, exemplo, o sistema de ancoragem móvel, né, por rodas, aí, vocês estão vendo? Antigamente, o pessoal que fazia alonamento de caminhão, eles subiam e ainda sobem, em alguns casos, em cima do caminhão para fazer a lonagem, passar a lona em cima do caminhão. Só que, pessoal, isso acontecia de uma forma que muitas vezes o pessoal acabava o serviço e ficava lá em cima, deitado, descansando. E o que acontecia? O motorista achava que tinha acabado, tocava o caminhão, saía e muitas quedas aconteciam e muitas vezes a pessoa não sobrevivia, né? E não sobrevive a uma altura alta aí de pelo menos aí 4,5, 5 metros de altura, ainda de costas, né? Acabava não sobrevivendo, tá? Então hoje aí existem esses equipamentos fantásticos aí que o cara sobe totalmente ancorado. Se o caminhão saiu, se o caminhão andou, o cara tá preso. Isso aí vai segurar o cara. Então, existem diversas formas de sistema de ancoragem. É muito complexo hoje, né? Hoje tem um mercado muito grande para isso, não é uma coisa mais limitada. Olha só um exemplo de trabalho em telhado. Um mero exemplo de trabalho em telhado. Tá seguro? Tá. Se o telhado ceder, ele vai estar preso. Por mais que ele venha se ralar, venha quebrar um braço, fraturar um braço, uma perna, ele não vai morrer. Né? Isso é o que importa, tá? Isso é o que importa.
aí, pessoal? É um trabalho seguro essa imagem? Com certeza não. Tem um pouco, Rapaz, é mas é bem comum. difícil achar segurança, hein? Difícil achar segurança. Realmente. E isso, pessoal, a gente se vê muito ainda. Parece que não, mas olha, isso é muito comum hoje. A gente vê andar num centro aí e encontrar algumas situações assim, ó. É muito comum, né? As pessoas não se atentam, não se preocupam hoje tanto com a situação. Olha lá. Se expondo sem necessidade, ó, tá vendo? Então é complicado. Bem complicado hoje ainda o trabalho noturno no Brasil, né? E a NR35 mudou muito, viu, pessoal? É uma norma que mudou demais. Mudou muito. Né? Ou seja, ela vem mudando cada dia mais. Aí, dessa última revisão que teve, em maio, todos os itens que vocês viram riscados ali foi revogado, né? Tinha muita coisa ali que realmente era muita coisa mesmo, tá? E acabava, de certa forma, aí, não só prejudicando as empresas, mas também o próprio trabalho, tá? Então, aí eles acharam melhor alguns itens retirar, tá? Então, aqui, esse último anexo fala sobre o ponto de ancoragem, tá? Os pontos específicos, como é feito e tudo mais.